Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje em memória Santo Antão. Santo Antão era um monge, ele que no Ocidente criou a vida monástica e colocava este estilo de vida como a busca da perfeição no seguimento a Jesus Cristo. Recordamos hoje de todos aqueles que vivem nos mosteiros, procurando, nesse estilo de vida, se aproximar de Deus e viver plenamente o Evangelho. A palavra de Deus hoje nos mostra, mais uma vez, um conflito entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Os fariseus observam que os discípulos, em dia de sábado, pegam as espigas de trigo para alimentar-se e questionam a Jesus: por que seus discípulos fazem isso no sábado? Ora, para os fariseus, no dia de sábado não se podia fazer nada. Era o seguimento estrito da lei. No sábado era totalmente reservado para vivenciar a aproximação com Deus. Vivenciar a fé, a religião. E não era permitido mais nada. E Jesus, então, a partir também da palavra de Deus, mostra algo muito importante. E questiona os fariseus sobre o seu conhecimento sobre a lei. Ao afirmar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, Jesus explicita, mostra claramente que há em toda a lei um espírito.
o espírito de preservação da vida. Toda a lei passada por Moisés, pelos profetas, é para que a vida seja cultivada. É a preservação da vida. E aqui mostra o espírito da vontade de Deus, que a vida humana seja sempre preservada. E Jesus claramente questiona, ao afirmar que o sábado foi feito para o homem. E aqui também nós podemos nos provocar, refletir, meditar. As leis são para preservar a vida e a vida humana. Quando nós colocamos algo acima da vida humana, nós esquecemos o espírito, nós esquecemos aquilo que é mais importante. Inclusive também, é claro, as leis religiosas. A vida humana deve ser sempre preservada. E aqui nós atualizamos sempre a criação, criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o espírito que deve nos conduzir, nos fazer vivenciar a nossa fé e o nosso acreditar. Vivermos concretamente, preservando sempre o espírito daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós sempre possamos vivenciar a proposta de Deus e preservar sempre a vida no mais alto de tudo. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra